Eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, é bem curto, é em Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí eu te pergunto, qual é esse propósito? Que propósito é esse que Deus tem para nós? Eu aposto que você já ouviu alguém falar assim para você. Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um propósito na tua vida. Mas que propósito é esse? Ou melhor, quando Deus criou o homem, Ele criou com que propósito? É claro que tinha um propósito. Deus não iria criar o homem sem propósito nenhum e falar, vou criar aqui para ver no que é que vai dar. Claro que não. Jesus tinha um propósito, Deus tem um propósito para cada ser humano. E que propósito é esse? Algumas pessoas acham que esse propósito é a salvação do homem, salvar o homem do pecado. Mas se nós analisarmos melhor, você vai conseguir entender porque é algo muito simples. Por exemplo, Deus, Ele criou o homem sem pecado. Então, se o propósito de Deus fosse salvar o homem do pecado, Ele iria precisar que o homem pecasse para salvar. Então, quando Ele falou assim, não coma do fruto, Ele iria lá no fundo estar falando, vê se come logo para eu poder te salvar. Isso é uma grande confusão. O propósito eterno de Deus, quando criou o homem, não era salvá-lo do pecado. Dá para entender com muita facilidade qual é o propósito de Deus quando Ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois Ele disse, crescei, multiplicai e enchei a terra. Então aí nós vemos qual é o propósito de Deus. O propósito de Deus quando criou o homem era ter uma família de muitos homens semelhantes a Ele. Não é verdade? Mas só que quando o homem pecou, ele perdeu essa semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, não tem pecado. E o homem pecou. Então perdeu a semelhança. Então a ira de Deus se acendeu sobre o homem, sobre a humanidade. Nós herdamos esse pecado de Adão. Até um bebê que vai nascer amanhã já nasce com esse pecado. Porque nós herdamos isso de Adão. E quando pecaram, quando Adão e Eva pecou, eles viraram alvo da ira de Deus. A ira de Deus se acendeu sobre eles. E a ira de Deus é tão forte, a ira de Deus é muito maior do que o inferno, é muito maior do que Sodoma e Gomorra, é muito maior do que a destruição do mundo na época de Noé. É muito maior do que isso a ira de Deus. É a ponto de se agradar em moer o seu próprio filho. Nas escrituras diz, todavia o Senhor agradou moê-lo. A ira de Deus é tão forte contra o pecado, a ponto de se agradar em moer seu próprio filho. Mas o amor de Deus é tão grande com o pecador, a ponto dele descarregar a ira dele nele mesmo, na própria Trindade. Na própria Trindade. Toda a Trindade sofreu naquela cruz. É como se Jesus dissesse, eles não vão aguentar o castigo, me castiga no lugar deles. Eles não vão aguentar. Então Jesus morreu. E Deus ressuscitou ele no terceiro dia. Então Jesus não desistiu do propósito. Ele nos dá uma nova chance de continuarmos o propósito. De nós morrermos para o pecado. Por isso o batismo é tão importante. Que quando você se batiza, você morre para o pecado. Você é crucificado com Jesus. E assim como Jesus ressuscitou, você vai ressuscitar também. Agora em espírito. Entendeu como é que funciona o batismo? Você vai renascer, ressuscitar, nascer de novo no Espírito. E o Espírito não tem pecado. Por isso é tão importante o batismo. E nós continuamos o propósito eterno de Deus. E agora o propósito eterno de Deus para a nossa vida hoje é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso não é uma clareza? Nós sermos semelhantes a Jesus. Ser semelhantes a Jesus, como? No que devemos ser semelhantes a Ele? Ser manso e humilde como Jesus. Nós sermos santos como Jesus. Servir como Jesus. Pregar o mundo como Jesus. Perdoar como Jesus e amar como Jesus. Essa é a clareza. Devemos ser igual a Jesus, porque assim agradamos ao Pai. Então, qual é o propósito eterno de Deus? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, na dependência do Espírito Santo. É o que diz aqui em Romanos, eu li o 28 e no 29 diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem
de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então é essa clareza, que você busque nascer de novo, ser batizado em Cristo e ser igual a Jesus, porque é esse o propósito eterno de Deus. Amém.